Oi galera, hoje irei resumir a história de Pig. Para ser mais exato, irei resumir a história do Book 1. Então se quiser parte 2 vai ter que deixar o like. Brincadeira, tendo like ou não eu farei parte 2. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, tudo começou quando nosso protagonista, que é um policial, foi investigar o desaparecimento de George Pig. Mas quando ele chegou na casa da família Pig, ele é pego de surpresa pela Penny, a irmã do George, e acaba ficando preso na casa. Quando ele acorda, percebe que está preso e tenta fugir do local, mas é perseguido pela porca que tenta pegá-lo a todo custo. Mas graças ao nosso querido roteiro o nosso protagonista consegue fugir de carro e acaba indo para a delegacia relatar o ocorrido. Chegando lá, Dog, um outro policial, avisa que há um monstro dentro da delegacia e que deveríamos ir para a garagem rapidamente. O monstro que Dog estava falando era a Mamãe Pig, que estava agindo que nem a Penny lá na casa. O jogador vai desbloqueando cada parte da delegacia para chegar até a garagem, enquanto é perseguido pela Mada. E quando ele chega lá e coloca gasolina no carro em que Dog estava, eles finalmente conseguem escapar da delegacia. Mas enquanto dirigiam sem rumo, a gasolina do carro acaba e eles fogem para a galeria, pois do lado de fora havia muitos daqueles monstros lá dentro. Os dois policiais tentam sobreviver a outro membro da família Pig, o Fada. Mas desta vez Dog poderia nocautear o mesmo, tornando suas fugas mais fáceis. Quando finalmente fogem da galeria, eles acabam se abrigando em uma floresta e ficam se questionando se aqueles monstros eram seus amigos. Quando dormem, o jogador ouve um barulho de algo quebrando e vai checar o que era, mas já era tarde demais. Dog havia virado mais um daqueles monstros, e também tinha outro lá para perseguir o player. O nosso protagonista desta vez tinha que lidar com dois inimigos que estavam armados com um machado e uma marreta, enquanto o mesmo havia apenas uma pistola para se defender, que inclusive não fazia efeito naquelas coisas. O jogador batalha muito para escapar da floresta, mas ele felizmente acaba conseguindo sair ileso, e acaba encontrando um rádio misterioso. No rádio havia uma pessoa chamada Mr. P questionando se tinha alguém escutando ele acaba pedindo para que o policial salve uma amiga dele que estava presa na escola, assim fazendo o jogador ser obrigado a ir até lá. Quando o mesmo chega na escola, começa a ser perseguido por mais um monstro, que era a professora da escola. Depois de desbloquear várias salas, ele finalmente consegue libertar Bunny, a amiga do Mr. P, que ajudaria a paralisar a professora por um tempo. Quando os dois escapam da escola, pelos esgotos, encontram o Mr. P, que agradece por ter ajudá-lo a encontrar sua amiga, mas, por algum motivo o player se sente mal e desmaia. O player é levado para o hospital, enquanto fica alucinando com Dog. Quando ele acorda, Bunny avisa que o doutor também estava daquele jeito e que precisariam escapar pelo terraço para encontrar o Mr. P. Então o jogador e Bunny tentam sobreviver a um urso com um facão, mas felizmente eles também conseguem escapar do hospital. Mas quando chegaram no terraço, Mr. P já havia ido embora e tinha deixado uma carta para Bunny. Então ela e o jogador teriam que achar outra saída, que seria pelo metrô. Chegando lá, eles encontram uma espécie de zumbi, que também não era tão amigável, mas desta vez o jogador teria que se virar sozinho, pois Bunny não estava se sentindo bem. Depois de destrancar várias portas, utilizar o cartão azul e finalmente abrir a saída, Bunny fala que não iria junto com o player pois Mr. P havia lhe dado uma poção e que ela não sabia quanto tempo restava até ela se transformar em um daqueles monstros. E também ela iria segurar os mesmos para garantir a fuga do player. Assim, player se despede dela e vai atrás do Mr. P. O nosso protagonista, cansado de perder seus amigos, decide ir atrás do Mr. P para se vingar. Então ele chega no carnaval procurando pelo mesmo, mas tudo que ele encontra é um palhaço bizarro que o persegue. Depois de vários puzzles ele consegue abrir uma jaula, que dentro havia mais um monstro, só que dessa vez ele era uma raposa que curiosamente parece andar aleatoriamente dentro daquelas grades. Ao escapar de lá, o jogador encontra Zitz e Puni, que procuravam por sobreviventes. Puni inicialmente achava que nosso protagonista era um infectado, mas Zitz negou dizendo que eles não falavam. Logo depois, Foxy, a raposa aparece atrás do player preparado para atacar o mesmo, mas Puni o nocauteia a tempo. Assim, Zitz e Puni decidem levar o jogador para uma base segura que eles tinham. Quando estavam indo para a base segura, eles teriam que passar pela cidade. Chegando lá, encontram a Vovó Pig e uma elefanta, mas as duas também estavam infectadas. O nosso protagonista contava com Zitz para nocautear as mesmas enquanto Puni o ajudava a desbloquear a saída. Então depois de muitos puzzles eles conseguem abrir o portão que leva à base segura. Mas quando iam entrar, eles avistam alguém os observando, só que o mesmo foge para algum lugar. Então Zitz e o jogador decidem ir checar quem era e acabam chegando em um shopping. Lá, havia um robô de segurança que estava protegendo o local, mas como Zitz e o player invadiram, ele começou a caçar os dois. Zitz poderia paralisar Urabi, mas ele não era a única ameaça lá. Havia um infectado que estava nos dutos de ventilação e o player teve o azar de encontrar o mesmo. Mas felizmente os dois conseguem abrir uma porta e surpreendentemente encontram George, que diz que seus pais começaram a agir estranho e então ele fugiu para a cidade, só que sua avó também estava. Então ele correu para o shopping. Quando os três voltam para a base segura, Puni fala que rastrearam um sinal de helicóptero nas proximidades. Então Zitz, Puni e o jogador vão até onde o sinal estava vindo enquanto George ficava com os outros na safe place. Quando chegam no local, percebem que era uma base militar, que inclusive todos os militares estavam infectados. Quando finalmente conseguem fugir dos infectados, acabam encontrando um laboratório, mas quando iam entrar lá, George aparece dizendo que não queria que Mr. P se safasse pelo que fez com sua família, mas graças a isso ele atraiu vários infectados.
Então Zix e Puni iriam segurar os infectados enquanto George e o jogador exploram o laboratório. Lá, eles encontram Mr. P, que aparentemente virou um ciborgue e também estava dizendo que eles não existiam e que não eram reais. Ele iria pará-los como deveria ter parado si mesmo. Logo depois o infectado aparece e começa a perseguir o jogador, mas George, assim como Zix, poderia nocautear o mesmo. Player teria que encarar Mr. P sozinho, que inclusive tinha tiros teleguiados, que dificultariam a fuga. Mas depois de uma longa batalha, finalmente o jogador fez o Mr. P recuperar o juízo, mas George queria vingança, então ameaçou machucá-lo. Logo o player o convenceu de que se machucar ele faria ele ser pior que o mesmo. Então logo depois, Mr. P explica que lá no hospital ele achava que nosso protagonista também estava infectado, por isso deixou ele Barney para trás. Tudo começou quando a sua esposa ficou doente, e Mr. P estava tentando criar uma cura para ela e, quando criou, os cientistas avisaram que ela era instável, mas o Sr. Batata ignora os avisos e foi atrás de voluntário. A família Pig. Apenas Penny, Mother e o Father foram, pois George ainda era menor de idade. Eles testaram a cura e surpreendentemente ficaram mais fortes e saudáveis. Então Mr. P entregou a cura para sua esposa imediatamente logo depois. Ele escutou notícias de que a família Pig havia ficado hostil, mas ele achava que não tinha nada a ver com sua cura. Até que a Sra. Batata havia ficado do mesmo jeito. E depois, quando o player desmaiou no esgoto, percebeu que o jogador tinha sintomas daquela infecção. Então ele achava que o mesmo estava infectado. Então deixou uma carta junto de uma cura para Barney, achando que iria ajudá-la. O jogador entende o lado do Mr. P, mas o mesmo diz que iria lutar com os infectados até cair, como forma de se redimir pelos seus erros. Então George e Player se despedem do Sr. Batata e foram ao encontro de Puni e Zix. Chegando lá eles se perguntam o que deveriam fazer a seguir, então decidem ir atrás de uma cura. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado pois demorei uns 3 ou 4 dias para fazer este. Então eu já vou indo. Até a próxima.